Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Eu queria avisar aqui, os meus alunos do Seminário de Filosofia quiserem vir para os Estados Unidos para estudar inglês com a professora Margarita Noyes, por favor, entre no site www.seminariodefilosofia.org para mais informações. Eu digo isso porque eu tenho recebido e-mails pedindo informações, as informações estão todas no site. Aproveite para visitar o site www.theinteramerican.org, que é o site da ONG que nós estamos iniciando aqui nos Estados Unidos, junto com alguns intelectuais americanos de alto gabarito, como Judith Reisman, o Edwin Vieira e outros. Então, olha aqui, também queria lembrar o seguinte, esse programa, o Troll Speak, ele foi criado para responder às inúmeras mensagens que me chegam diariamente por e-mail. Eu peço às pessoas que ainda não obtiveram resposta que tenham paciência, eu tentarei responder logo, mas eu não posso prometer que vou responder a todos. Por quê? Porque eu estou recebendo algo entre 400 e 600 e-mails por dia. Isso quer dizer que, não digo que não seja possível ler todos os e-mails, não é possível ler a lista dos e-mails, tá certo? Então, o que eu faço? Eu vou por sorteio, eu pego um aqui e outro lá. Então, se a sua não for respondida, provavelmente é porque eu nem vi, né? Mas eu queria aqui ler para vocês uma mensagem que eu recebi do Júlio Severo, porque a mensagem não é nem para mim, é para vocês mesmos. Ele diz: desejo manifestar minha gratidão pública a todos que atenderam ao pedido de ajuda do Olavo em meu favor. Eu nem mesmo ouvi esse apelo, porque eu estava correndo atrás de casa e documentos. Mas muitos me escreveram dizendo que queriam ajudar, motivados pelo apelo do Olavo. Católicos e evangélicos me escreveram. Nossa situação não é fácil, pois legalmente não podemos alugar nem ter serviço de internet. Aqui, para esse tipo de contratação, existem documentos nacionais e várias exigências adicionais que só os naturais do país podem apresentar. Está vendo como é que esse pessoal na América Latina trata o estrangeiro? Agora, quer chegar aqui nos Estados Unidos, tem todo direito. Ele quer chegar aqui no dia seguinte, querem ter Social Security, assistência médica de graça, o Raico Partner e nacionalidade americana. E se o americano não dá isso, o americano é malvado. Agora, vai ver a legislação de imigração do México, é um negócio draconiano. Você não tem direito nenhum no México e nem em outros países da América Latina, inclusive esse, no qual o Júlio Severo está, que eu não vou dizer qual é, né? Eu acabei de ouvir no YouTube o seu elogio ao Yves Zublé, prossegue o Júlio. Esse agora é um Brasil perigoso. Ele cometeu um sério erro ao voltar ao Brasil. Minha esposa tem medo de voltar. Ela agora está grávida de 4 meses. Passamos por muitas dificuldades, mas ela em nenhum momento disse querer voltar para o Brasil, para não sofrermos algo semelhante ou pior do que esse corajoso senhor que deu umas bengaladas no asqueroso comunista Dirceu, né? Eu só lamento, olha, eu jamais perdoarei o Yves Zublé por fazer isso na minha ausência, tá certo? Eu pagaria um dinheirão para estar lá na hora, viu? Eu queria ver isso. Peraí, já tem um telefonema aí. Alô, quem é? Alô? Alô? Sim, quem é? É o Luciano. Luciano, tudo bem? Tudo bem. Eu sou de Niterói, Rio de Janeiro. Diga. A minha pergunta é o seguinte, Olavo. O senhor tem nos alertado bastante sobre o movimento globalista, né, que dentre vários objetivos visa a centralização do poder e na cargo do chamado governo mundial, né?
Tudo bem. A Bíblia nos adverte que nos últimos tempos, né, a nossa Bíblia cristã, né, que nos últimos tempos teríamos a vinda do anticristo, né? E a Bíblia fala sobre o anticristo que, segundo uma interpretação teológica, ele irá governar o mundo em um determinado momento no futuro. Minha pergunta é, esse movimento globalista seria, na sua opinião, exatamente a preparação para o governo do anticristo? Ou seja, qual é a relação, né, que o senhor vê entre o movimento globalista e o anticristo da Bíblia? Olha, mas não tem a menor dúvida. Se você disser que esse é o governo do anticristo, eu não sei, mas se você perguntar isso é a preparação para o governo do anticristo, isso é a coisa mais óbvia. E quem diz isso não sou eu. É só você procurar no livro do Lee Penn, False Dawn, a Falsa Aurora, um negócio sobre o que se chama uma coisa, eu não sei o nome exato, mas é Movimento para a Unificação das Religiões, uma coisa assim, o Movimento Unificado das Religiões. Os camaradas estão preparando uma religião biônica, meu filho, já está prontinha. Eles estão preparando isso desde a década de 40. E agora está para ser implantado. Você vai lá na capela, no centro de meditação da ONU, aquilo lá é um sincretismo, filha da puta, tá certo? E o Papa, o Paulo VI, consentiu em ir lá para ser feito de palhaço, tá entendendo? Então, quer dizer, a religião, pseudo-religião universal, já está pronta e já está em fase de implantação. Então, não precisa dizer que isso não é uma interpretação você dizer que isso é a religião do anticristo. Não, é por definição, isso é a religião do anticristo. Se vão conseguir implantar ou não, eu não sei. Quer dizer, se vai vir, vamos dizer, o domínio, o reino mundial do anticristo agora, ou se vai ser uma preparação abortada, isso eu não sei, tá certo? Mas eu não posso dizer, então, se isso já é o advento, a preparação concreta do anticristo, objetivamente, mas que na intenção dos agentes é exatamente isso. Então, eu não sei se é o que eles conseguirão fazer, mas é o que eles querem fazer. Então você está inteiramente certo, Luciano, é foda. É isso mesmo. Né? Outro telefone, peraí. Alô? Alô, quem é? Epa, acho que pifou. Alô? Alô? Tudo bom? Tudo bem, quem é? Alô? Aqui é Bonifácio do Rio Grande do Sul, como vai, senhor? Bonifácio, tudo bem? Seguinte, professor, olha só, é a minha pergunta. Eu tenho 20 anos e vejo que a maioria dos jovens aqui no Brasil só querem saber de drogas, sexo, encher a cara, mas eu não quero isso pra mim, pois eu quero viver uma vida honesta e trabalhadora. Então, a minha pergunta, como os jovens como eu podem sobreviver em um meio de pessoas que só vivem pra sexo, drogas, festas, não estão nem aí pra família, religião? O que o senhor diz? Eu vou escutar pelo telefone. Sobreviver, você vai sobreviver, porque você é forte, corajoso e persistente. E existem outras pessoas também, como você, espalhado pelo Brasil, que você tem que encontrar essas pessoas e buscar amigos que queiram o que você quer e rejeitar os outros. Eu me lembro quando eu era jovem, quando eu estava no ginásio, tinha 14 anos, eu via que só havia dois tipos de pessoas ao meu redor. Havia os boiolas e havia os cafajestes. Eu, naturalmente, me inscrevi nos cafajestes, porque se eu entrasse no outro partido, iriam me comer. Foi só por isso que eu entrei nos cafajestes, que era o que havia na época. Tá certo? Então, só muito aos poucos é que eu percebi que havia outras pessoas que não eram nem boiolas nem cafajestes, mas estavam espalhados. Estavam um no Mato Grosso, outro no Amazonas, outro no Rio Grande do Sul. Então, aos poucos, a gente vai fazendo amizades melhores. Então, não ligue muito para o ambiente social no qual você está imediatamente. Procure os seus verdadeiros amigos. A verdadeira amizade, Santo Tomás de Aquino definia a verdadeira amizade com as palavras idem vele, idem nole. Quer dizer, são as pessoas que querem as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. Os outros, você manda merda. Não precisa tratar mal, mas despreze, não tenha convivência com eles. Procure os seus verdadeiros amigos. Raciocine que nem o patinho feio, tá entendendo? Às vezes o sujeito está lá pensando que ele é um pato de segunda ordem, né? Um pato de segunda categoria, e ele é um cisne. Às vezes ele está isolado, não porque ele é pior, mas porque ele é melhor do que os outros. Então procura os que são melhores. Pessoas que têm interesses mais elevados, que têm a noção do que é moral, do que são valores, e conviva somente com eles. Se não encontrar pessoalmente, hoje nós temos essa coisa maravilhosa que é a internet. Na internet você acha tudo, né? Então, se tiver um homem de duas cabeças, está procurando uma namorada de duas cabeças, ele vai encontrar. Tá certo? Então nós também encontramos os nossos pares.
Obrigado, Bonifácio. Mais um telefonema. Caramba, hoje tá... Alô, quem é? Alô? Alô? Eu acho que pifou. Enquanto isso, já que essa ligação pifou, deixa eu dar para vocês essa notícia maravilhosa. O presidente da República acabou de assinar um decreto que dá 25 milhões de reais à autoridade palestina. Olha que coisa, né? Tá sobrando dinheiro aí, pô. É dinheiro para Venezuela, é dinheiro para Cuba, é dinheiro para o Equador, é dinheiro para Bolívia, é dinheiro para todo mundo. Agora, eu pensei, e a minha parte? Quando é que vai chegar aqui, pô? Né? Quando eu trabalhava no Jornal da Tarde, tinha um colega, o Carlinhos Brickman, ele dizia assim, mas onde está esse mar de lama que jamais nos respinga? Né? Então, cadê a minha parte do mar de lama? Ô, senhor presidente, por favor. Né? Agora aqui, veja você. Né? O ministro dos Esportes da Coreia do Norte, Park Myung-choi, humilhou os jogadores que se saíram mal na Copa do Mundo. País comunista é assim, olha só, até está ficando mais humano, porque antigamente eles não humilhavam, eles matavam, né? Agora não, você vai lá dar umas porradas nos caras, cospe na cara deles, né? E poucos deixa lá uns meses na cadeia, né? Foi o que aconteceu com aqueles boxeadores brasileiros, né? Boxeadores cubanos que foram pedir asilo político no Brasil. Ai, meu saco! Ai! O cara foge do Mao Tse Tung, vai pedir asilo pro Stalin. Puta vida, né? Como é que pode um negócio desse? Né? Então, ele chegar lá em Cuba, né? Por tudo parar na cadeia. Agora, tá aqui, os jogadores coreanos estão lá. Olha que o técnico do time, o mais criticado, foi obrigado a realizar trabalhos forçados, como punição. Que coisa, né? Agora no Brasil não é que o sujeito fracassa, às vezes não é no futebol, não é no esporte, o cara fracassa no plano econômico, cria um plano econômico absurdo, destrói tudo, né? E em vez de ir pra cadeia como devia, em vez de levar umas porradas, não, ele ganha um cargo mais elevado ainda, né? É um negócio incrível. Agora tá aqui, alguém me manda um artigo da Lúcia Guimarães, né? Falando mal dos blogs, né? Ela leu uma reportagem no Times, né? Descendo o cacete nos blogs. Eles gostam dos grandes jornais, o New York Times, Los Angeles Times, né? O Estadão e a Folha, né? Olha, puta que pariu, como é que pode um negócio desse? Olha aqui, os jornais no Brasil e até aqui nos Estados Unidos já deram um show de incompetência e calhordice, assim, ilimitado. Depois que descobriram esse negócio do chamado jornalista, né? Que era assim, 400 jornalistas no tempo da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos, combinando de esconder tudo que pudesse comprometer a imagem do Obama. Quer dizer, não foi uma convergência espontânea, porque você dizer, não, os jornalistas simplesmente, inconscientemente, né, favoreceram o candidato que... Não, foi um plano mesmo, está cada vez mais provado isso aí, pô. Né? Quer dizer, são os incompetentes e criminosos. Agora, no Brasil, você vê, o jornal que mais vende é a Folha de São Paulo, vende 300 mil exemplares por dia. Quanto ela vendia nos anos 50? 300 mil exemplares por dia. A população do Brasil quadruplicou, o analfabetismo, pelo menos o analfabetismo mais grosso, foi erradicado, não tem mais uma criança fora da escola, e a porra do jornal não consegue vender um exemplar a mais do que vendia nos anos 50. Quer dizer, isso é a condenação definitiva. Os leitores não querem saber de vocês. Olha aqui, Lúcia Guimarães, jornalista no Brasil, é lixo, todos vocês são lixo. O povo está dizendo diariamente, não queremos saber de vocês, não acreditamos em vocês. Quando nós queremos saber o que está acontecendo, nós vamos procurar na internet, no blog, no chamada mídia social, vamos no Orkut, vamos no Facebook, vamos perguntar para os amigos e descobrimos o que está acontecendo. Se fosse depender de vocês, ninguém jamais saberia do Foro de São Paulo, ninguém saberia jamais da falta de documento do Obama, que agora apareceu, olha que coisa mais linda, o Obama estava frequentando o 3º ano de escola primária, no Havaí e na Indonésia ao mesmo tempo. Olha que maravilha! Eu estou falando, o Obama faz milagres, o homem é ubíquo, né? Ubíquo, ele estava no Havaí e na Indonésia ao mesmo tempo, acabou de aparecer aí
Um sujeito lá pediu pelo Freedom of Information Act e apareceu então os documentos lá da Indonésia, ao mesmo tempo que apareceu a foto dele com um coleguinha na escola do Havaí, né? E como é possível um treco desse? O sujeito não tem um documento, quando aparece o documento é autocontraditório, cheio de encrenca. Então é assim, isso aqui é o país ainda o mais rico, mais poderoso do mundo. E os caras elegeram para presidente um sujeito que eles não têm a menor ideia de quem é e que é proibido perguntar. Se você perguntar, mas eu gostaria de ver os documentos. Por exemplo, ele diz que ele foi diretor da revista de Harvard. Cadê a porra da revista de Harvard? Cadê o que ele escreveu lá? Não pode ver, né? Ele diz que estudou na Colômbia. Cadê os documentos dele na Colômbia? Não tem. Tudo o que ele conta da vida dele não tem comprovante. O cara não vai apresentar um documento. O coitado do John McCain teve que apresentar 1000 pares de documentos para provar que ele era americano. O Obama você não pode perguntar, você não pode imaginar, você não pode suspeitar, porque senão dizem que você é paranoico, você está fazendo teoria da conspiração, etc. Olha, quem quer que, diante de uma pergunta, responde que é teoria da conspiração, é um bom filho da puta, já está vendo? Quem quer que use essa expressão como pejorativo, já está demonstrando que é um canalha, que é um mentiroso, e que tem alguma coisa a esconder, sim. Agora, vem aqui a Lúcia falar, né? Como é que diz? Botar a banca, né? Dizendo que o que importa aqui é a grande mídia, esses blogs não estão com nada. Eu digo, meus filhos, vocês lembram que quem derrubou a candidatura John Kerry foi blog. A mídia inteira escondeu aquele. O John Kerry dizia que era herói de guerra. Ele sofreu ferimentos horríveis. E daí o cara do blog foi verificar e perguntou pro médico que tratou de John Kerry, né? John Kerry estava muito machucado. Eu tratei dele como um band-aid e mandei para casa, porra. Isso era tudo que ele tinha. Então, desmoralizou, porra. Daí apareceram os colegas dele, né, da mesma tropa, que estavam lá na mesma tropa, falaram que ferimento nada, aquele cara não fez bosta nenhuma, tá ligado? Então, com isso, desmoralizou o John Kerry. Isso saiu aonde? Em blog. A mídia não queria falar disso. Então, blog hoje é a salvação da lavoura. No Brasil, se vocês quiserem saber o que se passa na América Latina, vocês leiam lá o Mídia Sem Máscara, leiam o site do Heitor de Paula e leiam sobretudo o Nota Latina da Graça Salgueira. Aí vocês ficam sabendo o que está acontecendo, né? Se não, meu filho, você vive na ignorância, você vive nas trevas, é a idade das trevas, né? Todos esses jornaizinhos de merda que vendem 300 mil exemplares, 200 mil exemplares, que aqui é coisa de... No Japão tem um jornal que vende 14 milhões de exemplares por dia naquele paísinho daquele tamanho que é menor do que a cidade de São Paulo, né? Então, no Brasil, no máximo, o pessoal vê o Jornal Nacional porque é mais ou menos o mesmo horário da novela. Estão interessados na novela, não quer nem saber de Jornal Nacional, né? E quando vê, não acredita. Vê as pesquisas de opinião, ninguém acredita na grande mídia. Agora, acredita na internet, sim. Aqui nos Estados Unidos já foi 57% da população. Qual é a sua fonte principal de informação? Internet, blog. Não lê mais essas porcarias, né? Agora, para não dizer que tudo na mídia é merda, alguém me manda aqui um artigo, o PT e o pó. Diz que saiu, pelo menos saiu na versão eletrônica, não sei se saiu na versão impressa da revista Época. Aquela que não é mais dirigida pelo Paulo Moleira, né? Paulo Moleira Leite, né? O artigo do Guilherme Fiuza, PT, o artigo está uma maravilha, né? É que o PT está indignado com a acusação de que tem ligações com as Farc e o narcotráfico. A explicação é simples. O partido pensava que aquele pó branco que os companheiros colombianos vendiam era açúcar. O PT não tem nada a ver com a cocaína. Imperador Adriano e o Wagner Love também não. Todos eles gostam de passear ao lado de traficantes, armados até os dentes, conversar com eles por telefone, unidos contra os agentes do mal, né? Essa doce revolução do oprimido levou, por acaso, o líder narco-guerrilheiro Raul Reis a escrever várias cartas a Lula, todas devidamente recebidas pelo presidente brasileiro, porque trazidas em segurança por parlamentares do PT. Não há notícia de qualquer palavra de Lula de repúdio, crítica ou mesmo desconforto com essa situação. Agora a mídia está dizendo, o PT sempre foi contra os métodos das Farc, nós sempre condenamos. Mentira, o que eles fizeram é o seguinte, o Lula diz, as Farc devem se converter em partido político.
que ao mesmo tempo as drogas devem ser legalizadas. Então, legaliza as drogas, a Farc virou ao mesmo tempo uma companhia multinacional legal, bilionária e um partido político. Ou seja, em vez de ser castigada pelos 30 mil homicídios que fizeram e por 30 anos de narcotráfico, não vão ser premiadas. Ora, isso é ser contra as Farc, meu Deus do céu. É que isso aqui é a mesma coisa que o Lula diz assim, então, você para de fazer o True Speak e eu te dou um lugar no Senado Federal e te dou um banco de presente. Né? Você acha que isso é punição? Você acha que isso é castigo? Ora, porra. Né? Ai, ai, ai. Olha, esse artigo está excelente. Agora aqui, eu não sei se saiu mesmo na época, mas se saiu aqui, Guilherme Fiuza. Toma cuidado com isso, rapaz. Eu não sei quem está dirigindo a revista agora, não é mais aquele maluco trotskista do Paulo Moreira, mas sabe-se lá o que esses caras vão fazer. Não, não acredito ser gente do Globo, não, porque você escreve um artigo, 2 artigos, eles ficam putos da vida. Mas como o artigo está bem escrito, eles até te elogiam um pouco e já começa a tramar como vão puxar o seu tapete. Tá certo? Então, olha, vou te dar um conselho, escreva raramente. Porque se você fizer que nem eu, que escrever toda semana falando essas coisas, eles vão ficar bravos. Né? Agora aqui. Olha só, que coisa. Você vê, as nossas empreiteiras estão brabas, por quê? Porque o Exército acabou se transformando na maior empreiteira do país. O que o Exército está fazendo em matéria de obras públicas não é pouca coisa. Né? É um negócio impressionante. Porque é o seguinte, no Exército o pessoal tem que trabalhar. Tá certo? E, em geral, os nossos militares são honestíssimos. Você vê quando você pega aqueles ministros do tempo do governo militar, todos saíram pobres, né? O pessoal falava do Mário Andreasa. Não, o Mário Andreasa, ministro de Obras Públicas, está metendo a mão no dinheiro. Quando o Mário Andreasa morreu, a família não tinha dinheiro para enterrar o cara. Para enterrar o homem, pô. Não tinha dinheiro para isso. Né? Então viram todos aqueles generais, coronéis que estavam lá na administração, vai ver o patrimônio deles. Quando eles entraram, eles tinham tinha um apartamento no Meyer, né? E tinha uma chácara, né, em Santa Cruz da Serra, né, com 2 galinhas, e tinha um carro Volkswagen de 1948. Isso é o que eles tinham e saíram de lá exatamente com isso. Então, quando as obras públicas estão na mão do Exército, então não vai ter desvio de verba, não vai ter comedeira, não vai ter dinheiro para deputado, tá todo mundo puto, acabou a mamata, porra! Tá certo? Então você vê, eu sou favorável à livre empresa, mas quando a livre empresa, né, faz parte do governo, quer dizer, faz parte do sistema, né, aquele negócio toma lá da cá com o ministro, com o deputado, etc, etc, então é melhor o Exército fazer as coisas mesmo, porra. Alô, quem é? Alô, quem tá falando? É Olá? Alô. Sim, Olá. eu, Bom, quem está falando? é o Luiz. Luiz, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E o senhor, tudo jóia, né? Aqui tudo em ordem. Diga. Eu tenho um problema aqui. Opa, pifou a ligação. Caiu. Então aqui, olha, aqui saiu uma entrevista do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Roberto Grau, falando que o negócio da lei da ficha limpa põe em risco o Estado de Direito. É a coisa mais óbvia do mundo, né? Agora o homem saiu do Supremo Tribunal Federal e está pondo a boca no trombone. Olha, esse Eros Roberto Grau já me surpreendeu, porque uma vez ele deu um artigo meu e saiu elogiando o artigo. Falei, opa, o que houve? O ministro que o Lula botou lá, acho que o Lula se enganou. Botou o cara errado, tá entendendo? Por quê? Porque o sujeito evidentemente tem consciência democrática, né, sabe distinguir o que é liberdade e tirania, né, coisa que hoje em dia é proibido distinguir. E ele também fala esse negócio, uma coisa certíssima: a prática de televisionar as sessões do Supremo Tribunal Federal é uma indecência, porque isso é pressão direta sobre os juízes. O juiz tem que permanecer imune à pressão da opinião pública. Teve um ex-ministro do Tribunal, ex-presidente do Tribunal Federal, que no tempo do Collor, vendo aquelas passeatas, aquela barulheira toda, ele disse assim: o Supremo Tribunal Federal não é indiferente ao clamor popular. É a coisa mais imoral que um presidente supremo já falou. Ele tinha que dizer
Exatamente o contrário. Eu sou indiferente. Você vai gritar na puta que eu pariu, eu vou julgar de acordo com a minha consciência e vocês vão tudo tomar no cu. Isso é que ele devia ter dito. Mas, para se fazer de bonitinho, quer dizer, o cara se avilta, né? Para se fazer de bonitinho perante opinião pública. Aquilo lá era meia dúzia de organizações que mandavam seus militantes para lá. A gente já sabe. Esse protesto popular no Brasil é tudo já pré-fabricado, já com anos de antecedência. Se você junta ali a CUT, PT, essa putada toda, eles têm 5 milhões de idiotas para botar na rua gritando em 5 minutos. Né? Espalha a ordem pela internet, no dia seguinte está todo mundo lá. Quer dizer, não tem nada de manifestação popular espontânea, coisa que aliás não existe. Né? Mas, então em contraste com aquele desgraçado, que eu nem lembro o nome, era não sei que de Melo, sei lá. Aqui o Eros Grau está mostrando que é um homem de respeito. Muito bem, senhor ministro. Então a tal da lei da ficha limpa exclui da política qualquer sujeito que esteja sendo, pelo que está sendo investigado, ou que foi denunciado. Isso aqui que é? Quer dizer, o negócio do transitado em julgado acabou? Então, o cara deve ser excluído se ele já foi condenado e tem a sentença transitada em julgado, acabou. Então não se discute mais, então dizer, o cara é uma filha da puta, um criminoso mesmo, então tira. Mas é o que o PT sempre... O PT fez carreira nessa base de acabar com a reputação dos outros na base da acusação. Não precisa provar, não. Por quê? Você repete a acusação uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 100 mil vezes. 20 anos depois o cara é inocentado. Aí daí já está velho, broxa, gagá, senil, com Alzheimer, tá entendendo? E daí ele, como é que vai voltar a política aos 95 anos de idade? O que é isso, porra? Né? Olha aqui, um negócio impressionante. Que aqui que as taxas de infertilidade nos Estados Unidos estão aumentando barbaramente. Por que é isso? É simples, meu filho. A mulher não quer ter estria na barriga, ela quer ficar bonitinha no espaço, você tá entendendo? Quer dizer, com todo esse apelo corruptor, tá certo? Lançado na praça por intelectuais criminosos que planejam essas coisas, porque hoje a conduta da multidão é inteiramente planejada como obra de engenharia. Você vê quais são os valores e hábitos que a gente deseja fomentar na multidão, faz lá o plano e, né, e baixa aquilo através de rádio, televisão, jornal, cinema, escola, o diabo. Você fica cercado por aquilo. Então, se você não imitar aquelas condutas, você sente que você é anormal. Não é isso? Então, pois uma mulher quer ter filho, você tá louca. Você vai estragar seu corpício, né? Então, daí a sua buceta vai ficar com 10 centímetros de diâmetro, seu marido não vai querer mais você. Então não faça isso, minha filha. Você tem que chegar aos 97 anos sendo um adolescente, né? Dando para todo mundo, né? Cheirando coca. Vai se divertir, mulher. Para que criar família? Que coisa mais antiquada. Eu acho que você não está bem da cabeça, minha filha, né? E daí a mulher sente, acho que eu estou errada mesmo, né? Então, assim, é um negócio impressionante. Porque cada vez mais mulheres chegam ao final da idade reprodutiva sem ter um só filho. Daí fica velhinha, mas tá toda esticada, faz 50 plástica, aquele negócio, né, que, né, toda vez que ela sorri, peida. Ela sorri, né? Tá tão esticada que não pode sorrir sem um peido. E acha que isso é lindo, né? Agora aqui, um sujeito me manda aqui, olha aqui, quem foi que mandou? Carlos Galvão mandou aqui, disse, olha aqui, o diabo Fidel Castro e o Lula estão comemorando a estatística de 50 mil assassinatos por ano no Brasil. Nesse momento alguém entra no Trot Speak e todos escutam o Olavo vociferando os palavrões mais cabeludos contra a esquerda. Então o diabo para a comemoração e com os olhos cheios de lágrimas diz, olha só que a gente ganha por fazer o nosso trabalho honestamente. Muito bem, Carlos, é isso mesmo, né? Então, aqui o Helder Moraes me manda aqui 7 perguntas. Vamos ver se dá para fazer pelo menos algumas, né? Qual a diferença entre comunismo e socialismo? Bom, tecnicamente falando, ou formalmente, digo, o socialismo é o regime preparatório ao comunismo. Quer dizer, é um regime no qual
o Estado controla a economia totalmente, mas ainda há uma margem alguma margem para a livre empresa na medida das necessidades do Estado. Esse é exatamente o regime brasileiro hoje, presta atenção. Agora, você pega aquela meia dúzia de capitalistas, filha da puta, que vive de negócio com o governo, que estão enchendo o cu de dinheiro, né? E eles dizem o seguinte: olha aí o sucesso do capitalismo brasileiro, eu estou fazendo um montão de dinheiro. E, mas olha, precisa ser muito cara de pau, muito canalha para pensar uma coisa, porque o enriquecimento de determinados grupos econômicos associados ao governo é a essência mesmo do socialismo, meu Deus do céu. Quer dizer, isso é o socialismo, isso foi aplicado em tudo quanto é, e sobretudo da versão fascista do socialismo. Porque a diferença entre o socialismo soviético e o socialismo fascista é que o socialismo soviético pretendia chegar na estatização total. E o socialismo fascista se contentava com o socialismo mesmo, não tinha aspirações de transformar-se no comunismo. Por quê? Porque ele sabia que o comunismo é impossível. Então, o ministro da economia do Hitler, o Hjalmar Schacht, ele sabia que o regime comunista é impossível, só é possível o socialismo. Então, vamos ficar nesse socialismo assim, a gente enche o Estado de dinheiro, o Estado controla tudo, manda em todo mundo, põe os empresários de joelhos, como ele dizia, mas deixa os caras ganhar o dinheiro deles. Né? E, evidentemente, eles vão ganhar muito mais dinheiro que eles, que estão protegidos pelo Estado, são sócios do Estado. Então, isso é o socialismo, e isso é o regime brasileiro. O regime brasileiro é a economia socialista, na versão socialismo fascista. É o nacional-socialismo. Com a diferença que não é nacionalista, é internacionalista. Porque dinheiro no Brasil, dinheiro que vai para Cuba, vai para a autoridade palestina, vai para o Hugo Chávez, vai para toda coisa lá, mas do Brasil não. Né? Blá, blá, blá. Os partidários da doutrina marxista dizem que o regime perfeito é a democracia socialista. Democracia socialista é o quadrado redondo, meu filho. Se o Estado controla toda a economia e você tem lá 5 ou 6 potentados, tá certo, que estão aliados ao Estado, quem pode ir contra isso? Ninguém pode. Não adianta você falar contra os caras. Eles, para começar, eles controlam os meios de informação. Quer dizer, veja, a liberdade política, cultural, etc., religiosa, pressupõe a livre empresa. Pressupõe que haja um predomínio total da livre empresa. E que, mais ainda, a livre empresa seja incentivada, que a iniciativa, criatividade econômica, criatividade financeira do povo seja incentivada. Você vê, no meio da década de 80, né, o pessoal descobriu que 60% da economia nacional era economia informal. Era o sujeito que montou uma fabriquinha no fundo de quintal, era a mulher que fazia bolo para vender para a vizinhança, tá entendendo? Era o moleque que transportava os outros na bicicleta, e o brasileiro estava vivendo disso e estava indo muito bem, mas muito bem, estava todo mundo ganhando dinheiro, sem nota fiscal, sem pagar imposto, etc, etc. Daí, o governo viu aquilo e brilhou o cifrão no olho, né? E disse, vamos regulamentar. Regulamentar significa o seguinte, vamos cobrar imposto de todo mundo, estrangular, e essas empresinhas tudo vão fechar, tá certo? E daí somente os grandes grupos econômicos é que aguentam a legislação fiscal, aguentam a carga tributária. Então daí somente os muito grandes crescem e se integram no governo, eles viram parte da administração estatal, são sócios do governo. E os outros, pau no cu dos outros. Né? Tem aquele ator Sérgio Brito, uma vez escreveu um livro de memória que se chamava O Palco dos Outros. E o pessoal dizia que era pau no cu dos outros. Então é isso aí, né? É essa a fórmula do socialismo, pau no cu dos outros. Os outros somos nós, evidentemente. Será que em alguma época o lugar houve a tal social-democracia, da maneira justa como ele fala? Olha, tem um sujeito que eu tenho todos os motivos para detestar, que é o Jânio Cristaldo, que é um antissemita e anticristão de merda, tá certo? Metido a falar do que ele não sabe, mas quando ele fala de assuntos que são da sua competência, porque ele é um repórter, sobretudo um repórter político, até aí ele é capaz de dizer, mas ele acha que ele é um escritor, que ele é um pensador, está completamente enganado. Então se mete a falar coisas sobre religião, sobre metafísica, só sabe besteira. Mas quando ele fala das coisas que ele entende, ele é muito bom. E ele escreveu um livro que chama O Paraíso Sexual Democrata.
que é um livro sobre a experiência dele quando ele viveu na Suécia. Você vai ver que inferno que é aquilo. Tá? Então, olha, chega assim, na Suécia você faz 14 anos e você ainda não teve relações sexuais. Você não comeu ninguém, nem deu para ninguém. Já começa a desconfiar que você está mal da cabeça e te mandam para psicoterapia. Né? Eu conheci um... peraí, tem mais alguém na linha aí? Alô? Alô? Caiu a ligação? Eu conheci um sujeito que era asilado político brasileiro na Suécia. Ele ficou lá na Suécia um tempo, deram tudo para ele, deram casa, aposentadoria, carro, assistência médica, etc, etc. Ele viveu na Suécia uns 3 ou 4 anos, não aguentou. Hã? Daí eu falei, senhor Fulano, por que o senhor voltou? Ele é velhinho já, ele disse, olha, é o seguinte, eu prefiro ser aqui no Brasil e ser preso pelos militares do que ter que viver num país, seguinte, eu estou lá assistindo futebol, tá certo? E veio meu neto e vira o canal de televisão para assistir desenho animado. Se eu vou lá e desvira, ele vai na delegacia da queixa contra mim, eu sou preso. É? Aqui, pelo menos no Brasil, eu sou preso porque eu joguei bomba em algum lugar. E não porque eu quero assistir televisão. Isso era a social-democracia. O cara preferiu, ele se sentia mais livre no regime militar brasileiro do que na Suécia. Preste bem atenção. Né? E era um homem que era mais comunista do que Karl Marx. Peraí, tem alguém na linha aí. Alô? Olavo? Eu? Boa noite, Olavo. Quem fala é Carlos Germani, de Belo Horizonte. Carlos Germani, tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Tranquilo? Tudo bom. É o seguinte, você está ao par daquele site do PSDB, Proposta Serra? Não vi o site. Pois é, então eu só estou te antecipando aqui. O negócio é impressionante. Ali, então, é o seguinte, é para o pessoal da proposta de programa de governo, tá? E é o seguinte, você entra em assunto, por exemplo, sobre Foro de São Paulo, Farc, Nova Ordem Mundial, Governo Oculto Mundial, Sionismo Financeiro, assim por diante, o pessoal simplesmente te chama de tudo, né? E agora resolveram censurar as respostas. Olha só, mas o PSDB faz parte do esquema. Claro, dentro do PSDB tem 2 ou 3 pessoas de muito valor. Tem lá o pai de Lira, o próprio Índio da Costa. Eu não sei se ele é do PSDB, acho que não é do DEM, mas tá fazendo dobradinho. Então, nem todo mundo é filha da puta, mas o partido nasceu na USP junto com o PT, é a mesma putada. É a turma que era do SEBRAP, que era financiada pela Fundação Rockefeller, que só financia comunista, evidentemente. Então, essa concepção toda dos 2 partidos nasceu na USP para fazer exatamente o que Lenin chama a estratégia das tesouras. Tem 2 partidos de esquerda, um que parece mais radical, outro que parece mais moderado, mas eles estão sempre no poder, porra. É o mesmo esquema. Mas como é que você vê, por exemplo, do ponto de vista da própria população que está ali participando, vamos dizer, com alguma proposta, o próprio pessoal que malha, que chama lá de apologista da teoria da conspiração, de lunático, de paranoico e tudo, se você entrar nesse assunto, ou nesses assuntos. Mas olha, quem não tem argumento, quem não tem nada a responder a um fato, disso é teoria da conspiração. Por quê? Porque teoria da conspiração foi o título de um filme. E isso é toda a cultura que os caras têm. Eles sabem pegar um título de filme e carimbar na sua testa. A resposta é que vai tomar no cu, meu filho. A conspiração é aquilo que a sua mãe fez com o leiteiro para dar para ele quando seu pai saía para trabalhar. Isso é conspiração. Mas é isso. Ok, Olavo, um abraço. Um abração, tudo de bom, obrigado. Tchau, obrigado, tchau. Olha aqui, quer dizer que prossegue aqui o Helder, né? Helder Moraes. Não dá para responder todas as perguntas, mas adianta fugir para os Estados Unidos se aí está caminhando para o mesmo fim? Não, aqui não está caminhando para o mesmo fim. Aqui tem resistência, meu filho. Aqui o pessoal luta. Você veja, e o pessoal do Brasil levou 20 anos para perceber que existia o Foro de São Paulo. Aqui levaram só 2 anos para perceber que o Obama está com treta. Atualmente, 60% dos americanos já dizem que não tem certeza que o Obama nasceu nos Estados Unidos. 60%. Quanto às políticas dele,
É 80% que está desaprovando, ninguém está gostando, ninguém aguenta mais esse cara. Então levaram apenas 2 anos para entender a merda que fizeram. Agora no Brasil não. O sujeito morre e não dá o braço a torcer, porra. Né? Você vê agora o que aconteceu com esse negócio. O Hugo Chávez, quando tomou o poder lá, ele prometeu que ele não ia mexer em empresas brasileiras. Né? Não, vocês estão garantidos, com vocês não vai acontecer nada, porque o Lula é meu amigo, etc. Agora, pronto, acabou de votar uma lei que permite ele desapropriar o que ele quiser. Então agora aquele empresariado, aqueles mesmos 5 grupos que eu estou falando, que estão enchendo o cu de dinheiro com o governo Lula, né, e que acham que o sucesso deles é o sucesso do capitalismo, quando não é, é o sucesso do socialismo, é o sucesso da economia fascista, que vive da exploração e vive de estrangular a criatividade econômica do povo, não deixa o pessoal ganhar dinheiro, não deixa o pessoal prosperar. Né? Então esses mesmos 5 agora estão com o cu na mão. Ah, o Chaves vai tomar nossas máquinas. É merecido, seus filhos de umas puta. Não foram vocês que deram dinheiro para essa gente? É sempre assim. Olha, na Alemanha foi a mesma coisa. É meia dúzia lá de capitalistas. Ah, vamos, né, apoiar o Hitler, porque daí ele vai deixar nós ganhar dinheiro. Assim, vai deixar você ganhar dinheiro, mas não vai deixar você abrir a boca, meu filho. Você vai ter que ficar de joelho e beijar o pé dele. Daí tinha o Thyssen, que era o dono uma das maiores grupos econômicos da Alemanha. Ele não aguentou o tranco e fugiu para a França. O que o Hitler fez? Mandou sequestrar o cara e trazer de volta. Vem aqui, tu vai trabalhar para mim. Bilionário era office boy do Hitler. Tá certo? E é o que vocês vão ser. Ó, já são. Olha esse Abílio Diniz, um homem que foi sequestrado pela turma do Mir, porra. E que no dia seguinte estava toda a putada do PT na rua, exigindo a libertação, não do Abílio Diniz, mas do sequestrador. O que ele faz agora? Pega uma mulher que estava envolvida nessas organizações terroristas e oferece jantar para a mulher e vai puxar saco. O que gente assim merece? Merece que tome tudo que você tem e que ponha você de joelho, tá? Deixe você de tanga. Tá certo? Então, assim como o Thyssen e outros mereceram o Hitler, porque o pessoal pensa que foi, depois bilionário, foi um paraíso alemão. Fala, só que não estudou história, ganhava dinheiro sim. Tá certo? Mas você tem que fabricar o que o governo mandasse, cobrar o que o governo estipulasse, vender para quem ele mandar você vender, e contratar quem ele mandar você contratar. Enfim, você estava lá só para passar o recibo. E se desse, mijou uma gota fora do pinico, meu filho, tu vai para o campo de concentração junto com os pobres. Então, ser milionário na Alemanha nazista era uma humilhação. É isso que vocês vão ser. Agora, com a diferença é o seguinte, na economia fascista eles não pretendiam estatizar tudo, mas no Brasil eles pretendem sim, meu filho. O plano é muito claro, na América Latina eles querem chegar ao comunismo mesmo. Então, daqui a pouco, a honra você já perdeu, a liberdade você já perdeu, daqui a pouco você vai perder o dinheiro também e perde a vida. E se perder, é merecido, vocês fizeram por merecer. Claro que quem avisa amigo é, mas eu não sou mais seu amigo não, agora eu quero que você se foda mesmo, tá entendendo? Alô, mais alguém na linha aí? Alô, quem fala? É o Lavo. Eu? Boa noite. Boa noite. É o Luiz. Primeiro aí, a ligação caiu. Luiz, eu falo tudo no bem? interior de Minas. Tudo bem, senhor? Tudo bem, graças a Bom, eu Deus. gostaria de fazer... primeiro eu queria falar para o senhor que o senhor não precisa de parar de falar palavrão não, porque eu racho o bico de rir do que o senhor faz no programa. É muito divertido. Que não gosta, porra. Porque o palavrão é com ele mesmo, eles não gostam. Não, tem que falar mesmo, porque o que esse país está vivendo hoje é brincadeira. Olha, o dia que eu começar a falar educadamente com esses caras, você pode me internar. Porque daí eu fiquei com Alzheimer, tá entendendo? Não, o problema é que minha mulher... Feito, nunca na minha Minha vida. esposa... Trato com respeito quem merece. Pessoa de valor, pessoa séria, tá entendendo? Pessoa tá certo. que tem coragem, que tem cabeça, que tem moral, tá certo? Que tenta viver segundo aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo mandou. Essa pessoa eu respeito. Os outros não, eu quero que vão tomar no cu mesmo. Amém. Mas fica aí. Tá certo. Eu tenho duas perguntas rápidas, senhor, aqui. A primeira é a seguinte, o que o senhor acha
dessa bobagem, dessa mentira, dessa encenação do Lula intermediando Colômbia e Venezuela, e se o senhor acha que a Colômbia ainda continua sendo a última esperança do continente latino-americano. Boa noite, senhor, até mais. Obrigado pela pergunta. Olha, é difícil saber, sabe, cabeça de político pode ser qualquer coisa. O Juan Manuel Santos se elegeu com a divisa "No Más Farc". Foi isso que ele prometeu, acabar com as Farc. Não vai ter diálogo, não vai ter nada, vamos botar todo mundo na cadeia. Agora, precisa ver, né? Primeiro, se havia sinceridade nisso, nós não sabemos. Precisa ver quando ele disse acabar com as Farc, o que ele não está querendo fazer é o programa do Lula. Vocês entregam as armas, nós vamos todos vocês no Senado, na Suprema Corte, tá certo? No Banco Nacional da Colômbia. Precisa ver se não é isso, porque daí é o seguinte, isso é dar aos caras a vitória. Presta bem atenção, a guerrilha, nenhuma guerrilha do mundo jamais visou vitória no campo militar. É impossível. Uma guerrilha não vence um exército regular. A guerrilha, o que ela faz é encher o saco e provocar uma instabilidade política, tá certo? Para depois chegar ao quê? Ao poder por meios políticos e não militares. Então, transformar as Farc em partido político é dar a ela a vitória total, porque esse é exatamente o objetivo, meu Deus do céu. Então o sujeito entrega para eles a vitória fazendo de conta que os venceu. Tá certo? A Colômbia fez isso com o pessoal do M-19, aqueles que incendiaram o Palácio da Justiça. Resultado, né? Anistiaram o pessoal do M-19 e deram... Eles disseram, não, agora vocês vão atuar na política pacificamente. Agora estão todos na Suprema Corte, tomaram todo o judiciário, prenderam 1.200 soldados das Forças Armadas enquanto os guerrilheiros terroristas estão na rua, porra. E prenderam sob as acusações mais falsas possíveis. Outro dia eu vou comentar isso com detalhe. Então você tira a arma do sujeito e entrega para ele o poder. Mas o que ele queria não é a arma, meu Deus do céu. Você acha que eles estão lá porque eles gostam de ter o fuzil AK-47? Né? Gostam de ter metralhadora Uzi? Não, eles gostam do poder, meu Deus do céu. Você diz, me dá a arma, né? O que você quer? Você quer um fuzil ou quer um lugar no Senado? Só um idiota escolhe o fuzil, porra. Então, dar a eles o acesso à política é dar-lhes o poder. É exatamente o que eles querem. Então eu não sei se o Juan Manuel Santos, quando diz que vai acabar com as Farc, é acabar com as Farc enquanto força armada e transformar numa força política infinitamente mais poderosa. Eu espero que não. Porque se ele fizer isso, ele terá decepcionado todo o eleitorado, os 70% do eleitorado colombiano que votaram nele. Tá certo? Eu espero que ele não faça isso. Agora, uma coisa que eu dizia é o seguinte. No dia que o Uribe sair da presidência, no dia seguinte, tem processo contra ele. Tem processo. E foi mesmo. Tem processo, não é contra ele, contra o filho dele. Então pega o filho, pega a mãe, pega a avó, pega a tia, e no fim pega ele. Tá certo? Então isso é... Olha, o próprio Uribe, ele jamais quis ver que o problema não é violência armada. O problema é movimento revolucionário armado ou desarmado, porque a arma você arruma do dia para a noite. Você imagina, se os caras estão concorrendo pela via pacífica, etc, etc, a coisa piorou. Eles conseguem a arma em 24 horas, reconstituir a guerrilha em 24 horas, meu Deus do céu. Você acha que esse pessoal, que com toda a experiência que tem, com toda a rede de contato que tem no mundo do contrabando, teria dificuldade em arrumar armas? Eles vão lá e entregam 10 mil fuzis, no dia seguinte compram 30 mil. Então isso aí, vamos dizer, propor a anistia, tá certo? E a integração dos caras na política democrática é suicídio, é dar-lhes a vitória. Então, vamos lá. Olha, aqui alguém me manda uma notícia aqui com o comentário da Arrepios. Olha aqui. A Universidade de São Paulo caiu da 53ª para a 122ª posição no ranking mundial das universidades. Mas olha assim, uma queda vertiginosa, maravilhosa. Quem consegue, né, uma coisa dessa em tão pouco tempo? Né? Olha só. Também a Universidade Estadual de Campinas, que estava em 143ª posição, passou para 239ª posição.
E a Universidade Federal de Santa Catarina, a terceira brasileira, melhor colocada, essas são as melhores colocadas no Brasil. Olha aqui, está lá número 122, a outra é número 239, e a Universidade Federal de Santa Catarina passou da 222ª para a 377ª. Então os números 122, os lugares 122, 239 e 377. Essas são as 3 universidades brasileiras consideradas melhores. Você está vendo o que estão fazendo com a educação brasileira? Olha, chamar de crime é até eufemismo, porra. E esse pessoal todo que trabalha com educação no Brasil, olha, tudo, entrega uma vassoura para cada um esfregão, fala, vai lá limpar a privada, se você tiver capacidade para localizar a privada e distinguir a privada, tá certo? Da sua orelha. Peraí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Olavo? Sim. Romero de Vitória? Nero, tudo bem? Tudo bem. Olha aqui, uma pergunta. Se o Brasil virar comunista, quais são as consequências, por exemplo, para a igreja? Você acha que eles vão fechar as igrejas, a igreja católica, a igreja evangélica? Não precisa, porque a igreja no Brasil já é o Partido Comunista, porra. Eles vão ter que... vamos remover os padres católicos que ainda tem. Será que tem 5? Tem lá o padre Paulo Azevedo, tem mesmo, mas tira os 5 padres, o resto tá tudo uma maravilha. A CNBB vai bater palma, vai ter orgasmo. Isso é tudo um bando de traidor, filha da puta. Eu não sei porque vocês levam a sério esses caras, pô. Chama de eminência. Eminência é a puta que eu pariu, é o que você tem que falar. É essa respeitabilidade que você tem que ter por essa agenda CNBB. Ah, mas eu sou um príncipe da igreja. Príncipe da igreja, caralho, você não é nem membro da igreja, você é um excomungado, meu filho. Está aqui o decreto papal que excomunga automaticamente qualquer católico que colabore com regimes ou partidos comunistas ou pró-comunistas. Está aqui, tu já está excomungado, faz 20, 30 anos e fica aí vestido de bispo para ir pro baile de carnaval, tu vai pro baile dos caras gay. Tá certo? Bispo caralho, tá entendendo? Não sei porque vocês aceitam. Atenção, fiéis católicos, não aceitem a autoridade dessa gente. Nunca! Se ele vier com um papo de bispo para você, falar, você não é bispo, você não é padre, você não é católico, você não é um membro da igreja. Eu, que sou aqui um pecador, filho da puta, eu sou membro da igreja. Pelo batismo e pela graça. Tá? Agora, eu não traí a igreja. Posso ter sido o pior dos fiéis. Como todos nós somos todo um bando de filha da puta que não sabe. Mas nós pecamos. Agora, pecar é uma coisa, mas trair a igreja é outra coisa completamente diferente. Esse pessoal todo já traiu. Então, para a igreja não vai ter nenhum problema, ao contrário. Eles vão tudo virar ministro, porra. Se tiver algum que reclame, esse que reclama, vai ser que não teve o bispo, não sei de onde foi, o cara reclamou contra a campanha abortista do governo, a CNBB mandou ele calar a boca. Alô, tem mais outro telefonema aí. Alô, quem é? Alô, Olavo? Eu? É o Ayrton do Rio de Janeiro. Ayrton, tudo bem? Tudo bem, professor, tudo bem, graças a Deus. Eu achei uma notícia aqui e eu queria comentar com o senhor que o autor das bengaladas no Zé Dirceu morreu em Brasília em circunstâncias suspeitíssimas. Eu comentei isso no programa passado, é o Yves Umblé, amigo meu. Eu nunca ouvi pessoalmente, mas a gente era amigo de internet, vivia trocando figurinha. Que coisa, rapaz. Ele fez a besteira de voltar para o Brasil, quer dizer, confiou nas nossas instituições democráticas. Veja você, chegou lá, foi pra cana e morreu na cama. Na cana, vai ter algum inquérito? Nada. Até agora estão abafando tudo. Não estou repercutindo nada aqui. É como eu só achei essa notícia hoje. Então você vê aquele negócio, o Dirceu na hora ele se fez de bonzinho, de superior. Não, eu perdoo, etc. Perdoa nada, meu filho. Aquele negócio da vingança, o prato se come frio. Você espera 20 anos e você ferra com o cara. É o longo braço da revolução, como chamava Trotsky. Eles não vão perdoar nunca. Agora, qual é a solução? Quando você bate nos caras, o problema do Yves Umblé foi o seguinte, ele deu uma bengalada. Ele devia dar uma por dia, pelo menos. Quando verdade. Meu professor de artes marciais falecido, Michel Weber, me ensinava, quando você começar a bater, não pare nunca, porque senão você vai começar a apanhar. Tá certo. E então, você vai lá e dá uma porrada e depois volta pra casa, você tá ferrado. O senhor acha que tem uma chance da gente virar uma Venezuela com a Dilma aí?
Mas é claro, é feito. Olha, você pega os velhos papéis do PT, nos congressos do PT, está todo o plano traçado lá. O Lula, durante um ou de preferência 2 mandatos, seria o governo de transição. Portanto, é um governo que não se declara socialista ainda, não impõe o socialismo. A Dilma já é para começar mesmo a implantação do socialismo, mas é claro que é isso. Então tá bom, professor. Tudo de bom para você. Fica com Deus. Para você também. Abração. Tchau. Agora aqui, essa semana, aí o Senado aprovou a tal da Elena Kagan para ser juíza da Suprema Corte. Ao mesmo tempo, 3 dias antes, entrou um processo contra ela mostrando que ela falsificou documentos científicos para aprovar a lei aquele aborto que se faz, aborto de meio, não sei como é o termo técnico em português, que o bebê já está nascendo e daí você aborta. Quer dizer, você aborta o bebê que está prontinho, que está inteiro, né? Que é uma coisa de uma crueldade fora do comum. Esqueci como é que chama isso aí. E ela, para aprovar isso aí, ela falsificou documento científico. Aí, é uma filha da puta, tá entendendo? Não pode ser. Então o cara entrou com o processo pedindo que não apenas ela seja removida da Suprema Corte, mas seja disbarred. Né? Bar aqui não quer dizer botequim só, não. Bar é a corte, né? É a ordem dos advogados. Então que ela seja disbarred, tirada da ordem dos advogados e proibida de exercer a profissão de advogado. É isso mesmo, essa dona aí ela tem. É certo? É que, olha, varrer rua, ou pode até rodar bolsinha, que é uma profissão honesta, tá entendendo? Agora, rodar a bolsinha dos outros é que não pode, porra. Então, olha aqui, agora já apareceu, tá falando dos jornalistas que conspiraram para esconder a sujeira do Obama, agora já apareceu que vários deles estão ligados a organizações marxistas, né, financiadas por Jorge Soros. Então, quer dizer, não foi só uma conspiração de pessoas que são fanáticos obamistas. Não, correu dinheiro na história, meu Deus do céu. Né? E é esta gente que a Lúcia Guimarães acha que está mais qualificada para nos informar do que os blogs. Meu filho, o pior blog do mundo é melhor do que o New York Times. Outra coisa, os blogs, como são muitos, tem uns que são porcaria, outros que são mais ou menos, outros que são ótimos. Na média, eles acabam te dando a informação certa. É claro que você, às vezes, para verificar uma coisa, você tem que olhar 50 blogs, mas você pode tirar a média ali. Agora, na mídia, grande mídia, você não pode. Por quê? Porque todos dizem a mesma coisa. Né? Blog todo mundo faz. Você tem blog comunista, fascista, nazista, anarquista, direitista, conservador, liberal, neoliberal, raio que eu parta. Você vai lá, você tem a verdadeira variedade, a verdadeira liberdade de imprensa está ali. Então, por isso mesmo, os blogs, se não pela sua qualidade, ao menos pela sua variedade, são uma fonte fidedigna sim, porque permitem que você faça a averiguação. Agora a grande mídia não permite, ela bloqueia tudo. Como aí no Brasil, esses filhos das putas da Folha de São Paulo, Estadão, Globo, etc., enganaram vocês por 16 anos fazendo de conta que o Folha de São Paulo não existia. Vocês continuam comprando essa coisa. Olha aqui, vamos lançar a campanha, não compre jornais. Não compre a Folha jamais, não compre o Estadão jamais, não compre o Globo jamais. Informe-se nos blogs. Né? Então aqui, o Brasil enviou uma carta para a ONU dizendo que a gente não deve ficar condenando esses países que violam direitos humanos, porque isso é uma intervenção, eles têm o direito de violar os direitos que eles queiram, tá certo? Pode prender, matar, torturar, desde que seja gente nossa. Agora, se você tira o presidente, um presidente corrupto, ladrão, filha da puta, que nem o Zelaya, não, daí nós temos a obrigação, no mundo inteiro tem que ir lá interferir. Agora, se estão torturando milhares de pessoas, como faz a China, tá certo? Se continua tendo prisioneiro político a granel que nem tem Cuba, tá certo? Isso nós não podemos interferir. Quer dizer, o cinismo desses caras não tem limite, meu Deus do céu. Não tem limite, né? Opa, o nosso tempo acabou, lamentavelmente. Então, até a semana que vem, muito obrigado.